Boa noite. Juventude, dê um abraço aí do teu lado aí, juventude. Essa juventude, isso. É jovem ou só tem velho desse lado aí? Ô Júlio, só tem velho aí, Júlio? Ó Júlio, eu te dar um recado, hein? Eu tô de olho em você. Você sabe que eu tô de olho em você. Cuidado com você tá na alça de mira, hein? Cuida direitinho, porque é preciosa. Salmo 85. Salmo 85, queridos. Salmo 85. O título desse salmo é Pede-se perdão, o salmista pede perdão a Deus. Vamos ler aqui até o versículo 7. Acharam? Salmo 85. Favorece-te, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estará para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Nós não podemos nunca, vou usar a palavra nunca, entrarmos na presença de Deus sem pedir perdão. Mas pastor, mas eu não pequei. Você que pensa que não pecou. Nós não podemos entrar diante dos santos dos santos, diante do trono do Senhor, sem pedir que Ele renove o sangue dele sobre nossas vidas. Nós temos que estar sempre pedindo perdão a Deus, sempre que vamos entrar diante de Deus. Mas pastor, Ele não está dentro de nós. Está dentro de nós. Mas nós não podemos deixar de ter consciência disso, que nós precisamos todos os dias pedir que Ele renove o sangue dele sobre nossas vidas. Você pensa que não pecou, mas pode ter certeza, eu sou um que talvez tenha pecado. Na dúvida, peço perdão. Consciente e inconsciente, peça perdão. E é isso que o salmista está falando ali. Renova sobre nós. Mostra-nos a tua, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Amém? Então tenha consciência disso. Nunca entre na presença de Deus sem pedir perdão. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade. E queremos te pedir perdão nessa noite, como pedimos de manhã, Senhor. Que possamos entrar diante de ti, como aquele povo, Senhor, que a tua palavra fala em Apocalipse 7, com as suas vestiduras totalmente brancas, limpas, puras, Senhor. Estão diante do teu trono, te adorando ininterruptamente. Queremos, Deus, estar diante da tua presença com as nossas vestes totalmente purificadas no teu sangue. Queremos, Deus, estar diante de ti, ó Deus, consciente que somos
oh Deus, temos a necessidade, Deus, de estarmos, Deus, sempre te pedindo perdão e clamando pelo seu sangue, a renovação do teu sangue todos os dias sobre nossas vidas. Confessamos que somos pecadores, Senhor, porque se falarmos que não somos, aí é que nós somos mais ainda. Por isso, Deus, lava-nos essa noite e venha, Deus, manifestar a tua presença neste lugar, conforme tu já manifestou de manhã. Teu Santo Espírito ministrou ao nosso espírito nessa manhã. Deus, que linda mensagem do que veio do teu altar. Muito obrigado, Deus, e continua falando aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, não permita que saiamos da mesma forma que entramos nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Quem quer adorar a Deus aí, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero te adorar nesta noite. De uma forma especial, Senhor. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder, para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano, porque sou um cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão. E se vier, o que vai acontecer? Por 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. Vamos lá! Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, e nela confiarei. Aleluia. Foi conquistada lá na... Então você já conquistou autoridade e poder, para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano, porque sou um cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Você vai tirar meus pés do chão. E se vier contra mim os 7 caminhos, ele fugirá. Oh, oh, oh. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Você vai tirar meus pés do chão. Esse inimigo médico é contra mim. Por 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. Ah! Eu tenho uma palavra. Vamos lá. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz. Como? Autoridade e poder. Então mexe o teu corpo para pisar serpentes e escorpiões. E toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano, porque sou um cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria. Dance antes de ver o milagre acontecer. Você vai tirar meus pés do chão. E se inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar. Eu vou dançar
dançar de alegria. Dance! Antes de meu milagre acontecer, vou celebrar, tirar meus pés do chão. Esse inimigo sadia contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. 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 Adoro adorar ao Senhor. Ah, Jesus, como eu gosto de te adorar, Senhor. Aleluia. Queremos te dar o nosso melhor nesta noite, Senhor. Aceita a nossa adoração. Somos tão pequenos, Senhor. O melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa, não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Oh, oh. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Jeová agirei, as tremendas do Senhor, o melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente seu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a nossa herança, para ser a nossa herança, para ser a minha herança, para ser a minha herança,
para ser a minha herança. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, em todas as circunstâncias, Senhor. Tu és Deus. Não há um só momento, Senhor, que Tu não se mostra um Deus bondoso e prazeroso. A minha fé está firmada, Senhor, na Tua palavra, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Erga as tuas mãos ao Senhor. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim, mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. O meu pecado me lavou, do meu pecado me lavou, e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, 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 não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Mesmo sem merecer, meu amor, mesmo sem merecer, meu amor, na cruz se entregou por mim. O meu pecado me lavou, do meu pecado me lavou, e com o seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti, Senhor. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti, Senhor. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há.
Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti, Senhor. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti, Senhor. Outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Com convicção, te amo, Jesus. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Colocar a sua mão no coração e dizer assim: Senhor Jesus, quer morramos, quer vivamos, somos teu. O que é o mais importante, Senhor, é saber que um dia tu nos escolheste, nos chamaste, e nós respondemos sim a este chamado. Meu Deus, meu Pai, eu quero pedir nesta manhã, nesta noite, que todo temor que possa estar no coração, toda dúvida, toda tristeza, tudo isso, Senhor, seja agora tocado e retirado do coração do teu povo, e que venha, Senhor, aquela confiança restaurada de que tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nos ama através de Jesus Cristo, nos concede graça e misericórdia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou sentar. Obrigado a toda a equipe de louvor. Aumenta um pouquinho o som, porque eu costumo falar um pouco baixo. Alguém nos visitando esta noite pela primeira vez aqui conosco? Queria dar boas-vindas. Oh, minha querida, seja bem-vinda. Veio a convite de alguém? Não? Veio pela placa? Pela internet? Oh, querida, seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Alguém mais pela primeira vez? Olha, toda vez que vem uma pessoa aqui pela primeira vez, tem que fazer uma poesia aqui na frente. Estou brincando, querida. Queria que você recebesse essas palmas como um gostoso abraço de toda a igreja. Deus abençoe. Meus irmãos, esta manhã estivemos reunidos pela manhã, 10 horas da manhã. Todos os domingos nós temos a escola dominical de 9 às 10, onde nós estamos aprendendo sobre fundamentos da fé. Muita gente diz assim: pastor, eu quero seguir a Jesus, mas eu quero aprender a Bíblia, eu quero mergulhar de cabeça, eu quero entender a palavra de Deus. O que eu faço? Primeiro, venha a todos os cultos. Segundo, não perca a escola dominical, porque a escola dominical é o lugar de aprendizado, que nós estudamos a palavra de Deus de forma didática, onde você pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. É muito difícil num culto que já tem uma liturgia, como os cultos que nós fazemos domingo pela manhã e à noite, e às quartas-feiras,
você tem a possibilidade de levantar a mão e perguntar alguma coisa. Mas na escola dominical, não, é a área, é o momento de você tirar dúvidas. Deixa eu contar um segredo para você. 50% do que eu sei hoje, 50% do que eu sei hoje, eu aprendi na escola dominical. Os outros 30% eu aprendi no seminário. E os outros 20% ao longo dos anos vim aprendendo com muitos homens e mulheres de Deus inspirados. Mas eu quero dizer para você que a escola dominical é a base de conhecimento. E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de culto, é por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A escola dominical te dá entendimento do panorama bíblico. Você sabe quando se refere a um tema, a um assunto, em que época foi, por que foi, qual é a base da nossa fé. Nós estamos estudando recentemente sobre a base da nossa fé, ligada a um tema que eu considero importantíssimo, que é a salvação pela graça. O que é isso, pastor? O que é graça? O que uma pessoa salva pela graça? O que isso tem de implicação na nossa vida? Por que algumas igrejas têm normas e doutrinas de costumes, de roupa? A nossa igreja não tem nada disso. Por quê? Qual é a diferença dessas igrejas para a nossa igreja? Como é que se pensa a Bíblia a respeito disso? Tudo isso você pode aprender na escola dominical. Eu digo uma coisa para você: você vai avançar. E no final de cada etapa do curso, nós estaremos dando um diploma. Nós vamos diplomar alguns irmãos, eu acredito que até final do mais 2 domingos, né? Termina, e nós vamos diplomar aqueles irmãos que tiveram a frequência entre 25%, 30%, mais ou menos, porque você é merecedor disso. Todas as vezes que você tentar estudar a palavra de Deus, aparecerão problemas, convites, situações que vão te tirar de um aprendizado mais profundo. Isso eu estou falando para você, porque todo mundo que se propõe a estudar mais a palavra de Deus, sempre surgem obstáculos. Então, você tem que entender que esses obstáculos, você tem que vencê-los pela fé. Dizer, não, eu vou estudar, vou chegar na igreja 9 horas, vou estudar a palavra de Deus, nada nem ninguém vai me impedir. A recompensa virá a partir daí, ok? Também quero dizer a você que nós estamos para começar no domingo que vem, domingo de carnaval, uma série de 3 dias. E nós temos batizado 3 dias para transformação. Eu creio e não tenho dúvida quanto a isso, inspirado pelo Espírito Santo, a não pegar o meu carro, pegar minha família e ir lá para Araruama, descansar como muitos fazem. Deus me inspirou a fazer durante domingo de carnaval, 10 horas da manhã, segunda-feira de carnaval, 10 horas da manhã, e terça-feira de carnaval, 10 horas da manhã, justamente debaixo desse tema de transformação. Eu fui despertado pelo Espírito Santo de que a igreja ela tem que estar na sua posição de batalha. E a posição de batalha da igreja é oração, é aprendendo a palavra de Deus, exercitando a palavra de Deus, enquanto as pessoas estão aí no mundo, caindo na carne. E nós sabemos que durante esses dias aumenta a violência, aumenta os adultérios, aumenta os roubos, aumenta tudo que não presta, porque é festa da carne, é carnaval. E nós somos povo de Deus, temos que nos preparar sim para um ano que está sendo declarado como um dos piores que poderão vir nos últimos tempos para nós. Quando eu digo nós, o povo brasileiro. Mas nós, povo de Deus, temos uma arma espiritual para sobrepor e ultrapassar. Então, há situações na sua vida que precisam de transformação.
Quando eu olho para a minha vida, essa área da minha vida tem que ser transformada. Essa conduta da minha vida tem que ser transformada. Essa forma de pensar tem que ser transformada. Eu tenho certeza que há áreas da sua vida que precisam de transformação. Então nós vamos estar aqui durante esses 3 dias, domingo, segunda e terça, 10 horas da manhã, para buscar a Deus através da palavra, da oração, da ministração, e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Para isso, nós fizemos um convite, chamado convite no carnaval. Quem ainda não pegou um convite, pelo menos, quem ainda não pegou? Então eu vou pedir aos irmãos que agora, aquelas pessoas que levantarem a mão, dê um convite para elas saber que esses convites é para você, mas também é para o seu vizinho, o seu amigo, para o irmão de outra igreja. Eu estou acreditando que alguns irmãos de outras igrejas virão, porque muitas igrejas fecham nesse período. Levanta a mão assim que o irmão fará. E se você quiser mais de um para levar para alguém, que você disse, vou convidar fulano, vou convidar ciclano, ok? Peça agora mais de uma. Vou botar no meu apartamento, no bloco de apartamento, no edifício que eu moro, no condomínio que eu moro, no conjunto que eu moro, eu vou botar nos escaninhos um convite. Essa é uma forma de pré-evangelismo, amém? Você vai estar cooperando e fazendo a obra de Deus também. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão chegar aqui, ok? Você vai receber, o pessoal da igreja, dos vários grupos, vão receber pelo celular, né? Você, se não recebeu, está recebendo. Abra e compartilhe com outras pessoas. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Isto. Esse convite você pode pegar na saída. Por exemplo, foi, eu acho que dia que eu estive lá, sexta-feira. Sexta-feira eu fui à casa da minha filha, ela mora ali naquele condomínio próximo ao Shopping Carioca. Condomínio Pátio Carioca, né? Pátio Carioca. Então tem 4 prédios imensos. Ela disse, olha, tem cerca de 560 apartamentos aqui. Aí nós fomos e colocamos em todos os escaninhos um convite desse. Certamente tem irmãos que estavam pensando assim, o que a gente vai fazer no carnaval? Se você for para a região dos lagos, se prepare para se aborrecer. Não tem nem onde botar o carro, nem estacionar. As padarias, os mercados, tudo lotado, é uma loucura. É uma loucura. A não ser que você tenha um condomínio, que seria o meu caso, e lá no condomínio você tem a privacidade, tem piscina, essa coisa. Mas se você for para andar na cidade, se prepara para se aborrecer, porque não tem onde estacionar, toma multa e tudo mais. Se você vai ficar no Rio de Janeiro, a gente já sabe que o carnaval de rua explodiu nesses últimos 3 anos. E nós sabemos que a partir de uma certa hora fica intransitável, pelo menos aqui na Vila da Penha, na rua principal. Então, de manhã não, o pessoal está de ressaca. Chegou do baile carnaval, está dormindo, e a gente está aqui orando, buscando ao Senhor. A Bíblia diz que quem é santo, irmãos, santifique-se mais ainda. Sabe o que significa a palavra santo? Separado. Se você foi separado por Deus, então se separe mais ainda. Vem estar aqui conosco e nos ajude nessa campanha. Outros irmãos virão, serão abençoados. Não quero roubar a ovelha de ninguém não, irmãos. Eu só quero juntar aqueles que estão aqui para a gente estar junto, orar, buscar, ministrar uma palavra para abençoar a vida das pessoas. Muito bem. Então está feito isso. E aquele vídeo da ovelha está aí? Está aí? Olha só, eu estou fazendo como esse pastor aí. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a voz dele e o seguem, né? Então, eu vi um vídeo na internet, muito interessante, que vai passar agora, e eu estou esperando que você escute o que eu estou falando e entenda.
One more time. Oh, what is? Está chamando as ovelhas, não conseguiu. Esse chega a falar em línguas extremas, a ovelha não ouviu. Vem, domingo, 10 da manhã, 9 horas, escola dominical. Segunda-feira, 10 horas. Terça-feira, 10 horas. Vem, traga um amigo, traga um companheiro. Oh my God! Oh my God! This is nice. Oh my God! This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. A ovelha ouve a voz do pastor e o segue. You will never have the same again. Vai lá. How can we leave the video coming? O recado está dado. Pastor, o senhor não é fácil. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. E eu aprendi a obedecer a voz do Espírito Santo. Não é simples, não é fácil, mas é necessário, porque a obra de Deus é uma obra do Espírito Santo. Amém? E Ele fala aos nossos corações. Gente, nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos. Depois você dá os avisos. Os nossos dízimos e oferta. Vamos servir a Deus com alegria no coração. Se você precisar de um envelope, levante a sua mão, fará chegar até você. Se você quer fazer a oferta por meio de cartão de débito, por favor, procure lá atrás, os irmãos têm a maquininha. O pessoal não está usando mais dinheiro, então nós também estamos facilitando a vida daqueles que precisam usar a máquina. Eu quase tudo agora eu uso cartão. Pouco ando com dinheiro no bolso, porque eu sei que isso está acabando. Faça isto agora. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei, me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Vamos ficar de pé. Senhor, eu quero te agradecer
pela oportunidade que teu povo tem neste momento de servir-te com os dízimos, com as ofertas. Pai, quebra todas as barreiras, tira todas as dificuldades, para crer que tu és o Deus fiel, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas e que faz estas coisas prosperarem para a glória do teu nome. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Entregue aqui. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, coração me achar sempre puro e fiel a ti. Se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu comerei, fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, a minha esposa quer dar uma palavrinha sobre um evento que vai acontecer das MEDs. Ela está conversando tanto que ela nem presta atenção que eu estou falando com ela, né? Pois é, eu vou dar o anúncio por ela. É o seguinte, se você quer participar de um retiro de 2 dias, você pode falar com a minha esposa, porque as MEDs, Mulheres em Deus, vão fazer um retiro que vai acontecer no mês de maio, né? Esse retiro é importante porque é um retiro de comunhão, de busca a Deus. E também quero falar sobre o Acampa Jaed, que é o acampamento dos jovens, que vai acontecer agora no mês de fevereiro, dias 19, 20 e 21 de fevereiro. Se você quer saber mais detalhe, procure a liderança da juventude, procure a liderança das Mulheres em Deus, das MEDs, e eles vão dar maiores informações. Obrigado. Ok? Beleza. Vamos ouvir a palavra de Deus. Oremos. Pai, me ajuda na instrução da Tua palavra. Espírito Santo, esta palavra sem a Tua participação se torna letra morta. Mas se Tu estiveres aqui, ela é transformada em espírito e vivifica o coração e opera milagres inacreditáveis, porque a Tua palavra, ela é poderosa na Tua unção, Espírito Santo. Eu me coloco em Tuas mãos, eu peço a Tua ajuda, eu peço que Tu me esclareça os nossos irmãos. As necessidades são diferentes, mas este é o mistério da Tua palavra, que mesmo sendo as necessidades diferentes, a Tua palavra consegue alcançar ao mesmo tempo pessoas com necessidades diferentes. Obrigado. Senhor, eu creio piamente de todo o meu coração que essa é uma noite especial, porque Tu estás aqui conosco. Espírito Santo, nós Te amamos, nós queremos sempre estar sintonizados contigo, em nome de Jesus, amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias
um trecho da palavra de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículos 7 a 12. Nós vamos até o 14. Pior que eu começo a ler a palavra e na verdade, dá vontade de ler tudo. Versículo 11, 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7, 11 diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse: Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome e perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nós sabemos pela própria Bíblia que Deus hoje, Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, que hoje o templo de Deus somos nós. Nós sabemos muito bem que a partir do advento da vinda de Jesus e da obra da cruz e da chegada do Espírito Santo de uma forma poderosa sobre toda a carne, que foi derramado, como foi profetizado em Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Deus começou a derramar do seu Espírito sobre toda a humanidade. Como, pastor? Tocando, dando sensibilidade, dando entendimento da palavra. E toda pessoa que busca ao Senhor, Ele começa a se revelar a esta pessoa, estando na igreja ou fora da igreja. Se alguém começa a buscar a Deus, Deus começa a se revelar a ela. Talvez você esteja lembrando de quando você ainda não tinha aceitado Jesus e que você começou a se despertar para isso num determinado momento e seus olhos espirituais começaram a se abrir. Quantos tiveram essa experiência? Levanta a mão e diz: pastor, tenho certeza que eu andava sem Deus e de repente eu comecei a indagar, a pensar. Lá, antes mesmo de uma decisão para Jesus, o Espírito Santo já estava falando contigo. E ele fala o dia todo a várias pessoas fora e dentro da igreja. O problema é que muitas vezes nós não entendemos e nem compreendemos o que o Espírito Santo quer falar conosco. E eu tenho falado aqui que um dos segredos de uma vida de fé é você saber perceber o que Deus está falando contigo. Porque Deus, irmãos, tem aqui na palavra dele tudo, todas as receitas para todos os problemas, solução para tudo, saída para tudo. Esse livro é o livro mais poderoso do universo, porque ele contém a palavra de Deus, e Deus é a sua palavra. Quando alguém pergunta, se me mostra Deus, mostra para ele a palavra de Deus, porque Deus é a palavra dele. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Deus existe, Deus é Espírito, e Ele existia na palavra, e essa palavra se fez carne e habitou entre os homens, e essa palavra habitando entre os homens, chamada Jesus, Ele foi o nosso Salvador, Ele é o nosso Salvador, e agora Ele foi para o céu, e Ele disse assim, é necessário que eu vá,
para que o Espírito Santo venha testificar de mim e ensinar tudo que vocês vão precisar. Se você ler aqui comigo, em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Versículo 16 em diante, aliás, João 14, versículo 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro porque os discípulos naquele momento tinham Jesus como Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará o quê? Em vós. Uma das perguntas teológicas quando a gente vai para o seminário, que é feita é: como é que Deus pode habitar no homem pecador, sendo ele puro? Ele não habita em lugar de pecado, Deus não habita em lugar de pecado. Pecado e Deus não há nenhum tipo de comunhão. Tanto é que quando Deus olha para você, Ele não olha diretamente para você, Ele olha para você através de Cristo. Porque fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há oração respondida, fora de Cristo Deus não enxerga e não tem comunhão contigo, porque fora de Cristo você está cheio de pecados, morto nos seus pecados e delitos. Então, eu quero dizer a você nesta noite, que Deus habita em você, e não mais naquele templo de Salomão, como foi feito por Salomão. Tem gente querendo construir o templo de Salomão lá em São Paulo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Ele habita dentro de você aonde? No teu espírito. Porque se há uma coisa divina dentro do ser humano, se há algo divino dentro do ser humano que não foi corrompido, é a vida, é o fôlego de vida. A Bíblia diz que a vida é um dom de Deus. Ele dá a vida e Ele tira a vida. A vida é dada por Deus. Quando Ele criou Adão e Ele soprou nele o Espírito, e ele passou a ser alma vivente, naquele momento aquela parte, aquele sopro de Deus, aquela parte divina passou a viver nos seres humanos. Então quando Deus vem habitar, Ele não poderia habitar na sua carne, Ele não poderia habitar na sua natureza pecaminosa, Ele só pode habitar no teu espírito, lá no teu interior, aonde foi criado por Ele, aonde é uma parte dele. Então Deus com Deus. Então todo ser humano, na verdade, carrega, não Deus, mas carrega uma porção de Deus, porque é a capacidade de viver. Estou falando isso, por quê, pastor? Porque muitas pessoas ficam pensando que Deus habita no corpo do homem. Deus habita no espírito do homem. Onde é o espírito do homem? Não sei localizar, mas eu posso dizer para você o seguinte: o homem pode fazer um corpo perfeito, fazer todas as ligações, mas ele não tem capacidade de dar vida. A vida é um dom divino. Pessoas que a medicina diz assim: era para você estar morto, e a pessoa não está morta, simplesmente porque Deus tem o dom da vida. Dá para você entender isso? Diga amém. Por que eu estou falando isso? Porque quando você foi chamado por Jesus, e a Bíblia diz que Ele passou a morar em você através do Espírito Santo, Ele passou a residir no teu espírito. Então, enquanto há vida dentro de você, Deus habita dentro de você. A partir do momento que você morre, se você ler lá na Bíblia o Vale de Ossos Secos, quem já leu esse trecho da palavra, vê que Ele restaura todo o vale, dá tendões, né? Dá carne, dá isso, dá aquilo, e no final diz assim: sopra sobre ele o quê? O Espírito, porque é o Espírito que dá vida. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque você, para ouvir a voz de Deus,
você tem que estar ligado ao Espírito Santo. Quem dá ouvidos ao Espírito Santo conhece a vontade de Deus. Pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para essa situação? Qual é a vontade de Deus para essa decisão? Como é que eu faço? Você quer saber? Se tranca no teu quarto, pega a tua Bíblia e vai orar. Deus vai falar contigo. E se Ele não falar, Ele já falou. Porque o silêncio de Deus também, muitas vezes, significa que você está fazendo a coisa certa. Porque se você estiver fazendo a coisa errada, Ele vai berrar no teu ouvido espiritual. Você vai começar a sentir um incômodo. Diariamente, o Espírito Santo fala conosco. Todos os dias. Pastor, como é que Ele fala? Ele joga uma impressão. Porque você sabe que a comunicação no Espírito não tem idioma. Você interpreta aquele toque de Deus. Ele te dá uma capacidade para interpretar aquela percepção. Vou te dar um exemplo. Eu já fui em lugares onde se invoca demônios. E lá estavam buscando que um demônio se manifestasse lá. E eu entrei no lugar e a pessoa estava manifestada com aquele espírito maligno. E quando eu entrei naquele lugar, o demônio disse assim: manda ele embora que ele não pode ficar aqui não. O demônio que estava na pessoa disse: manda ele embora que ele não pode ficar aqui não. E eu virei para o demônio e disse assim: olha, quem vai embora aqui é você. Mas antes de você ir, você vai falar quem é. Que estava dizendo que era caboclo 7 flechas. Não sei o que. Eu disse: fala em nome de Jesus agora quem você é. E ele não pode resistir quem tem autoridade do Espírito Santo. Dá para entender isso? Diga amém. E acabou falando: sou o demônio e tal. E as pessoas ficaram boquiaberta porque estava todo mundo paparicando aquele demônio ali, se passando por alguém que estava dando consulta, e realmente estava. E ele obviamente foi embora. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você percebe os ambientes, você percebe o coração. Deus te dá uma coisa chamada discernimento de espírito, para discernir coisas, situações, pensamentos, situações que você passaria sem perceber. Por isso que a Bíblia nos fala sempre que nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, diariamente. Mas nem sempre identificamos a sua voz. O que eu vou falar aqui é muito sério. Há recompensas para quem reconhece a voz do Espírito Santo. Há recompensa. Reconhece e obedece, porque eu conheço uma pancada de gente que Deus falou, ela sabe que Deus falou, ela tem certeza que Deus falou, ou falou pela pregação, ou falou pela leitura, ou falou quando estava orando. Ela sabe que Deus falou, mas ela não tem coragem de se posicionar, porque simplesmente ela não quer abrir mão de alguma coisa, não quer submeter a sua carne. Então, muitas pessoas ouvem, mas simplesmente ignoram. Mas aqueles que não ignoram a voz do Espírito Santo no seu coração e obedecem, têm recompensa. Tem recompensa. O Espírito Santo sempre nos avisa de perigos. Sabia? Perigos. Estava na linha vermelha e de repente um carro forçando a barra, eu andando na esquerda, e eu vi que o cara estava atarantado, louco, sei lá o que. Eu encostei para a direita e disse: passa, meu filho, vai em paz. E passa um, daqui a pouco passa outro, passa o terceiro. Aí quando chegou naquela alça da linha vermelha ali, que liga a linha vermelha à ponte em Niterói, tem até uma cabine ali, né, de polícia, só que ele tem enfeite, não tem polícia nenhuma ali, só para enfeitar. Os camaradas cortam uma Land Rover daquela, já saem de fuzil na mão
E eu fiquei 3 carros atrás. Eles renderam o rapaz, tiraram tudo do bolso dele, o rapaz ficou quieto, não reagiu, e eles vieram fazendo a limpa. Primeiro carro, depois. Segundo carro. Terceiro. Quando chegou perto do meu carro, o outro gritou de lá: já deu, vamos embora. Aí eles voltaram, eu de frente, eu aqui com a mão assim, o cara não pensava que eu... E o cara olhando para mim, na hora que ele vinha na minha direção, o outro deu a ordem. Ele fez meia volta, voltou, entraram na Land Rover e levaram o carro ainda do camarada. O Espírito Santo te dá toques, muitas vezes para salvar a sua própria vida. Por isso você não pode andar desligado. Você tem que andar em comunhão, espírito de oração. Você não pode... Irmãos, nós estamos vivendo num mundo tão difícil que você não pode achar que nada... tudo na mão de Deus. Não. Deus guarda, Deus nos protege, a mão dele está sobre nós. Mas ouça, muitas vezes ele vai te guardar e te proteger te usando, te dando discernimento e sabedoria sobre situações e momentos. Por isso você tem que andar ligado com o Espírito Santo. Você não pode sair da igreja domingo à noite, desligar o botão, dizer agora vem a semana e se esquecer. Você tem que estar na condução, você tem que estar na casa, limpando, fazendo, andando na rua, em comunhão com Deus, porque o Espírito Santo te revela coisas fabulosas. Este é um segredo. O reconhecimento da voz pode evitar mortes. O reconhecimento da voz do Espírito Santo pode evitar tragédias e dificuldades desnecessárias. O reconhecimento da voz pode evitar casamentos errados. O reconhecimento da voz do Espírito Santo pode evitar lares desfeitos. O reconhecimento da voz do Espírito Santo pode revelar ondas de bênçãos e favor divino que Deus tem reservado em situações que aparentemente não querem dizer nada, mas que por trás daquilo Deus tem coisas maravilhosas para lhe dar. Às vezes um milagre, uma resposta de Deus vem por coisas simples que você às vezes, não é possível. Fique sabendo que Deus nos surpreende os sábios e entendidos, porque Ele usa as coisas simples deste mundo para realizar a sua obra, não só a sua obra de salvação, mas a obra também de transformação, a obra também de bênçãos na sua vida. Diga glória a Deus. A voz do Espírito Santo sempre ligará você a pessoas extraordinárias. Sabe por quê? Quem tem vida de comunhão com o Espírito Santo, sempre tem uma palavra boa. E atrai gente boa. Você sabe que o profundo chama o profundo. O cara que fala palavrão, vai ter gente que fala palavrão ao lado dele. O cara que está acostumado a fazer coisa errada, vai atrair pessoas que fazem coisa errada. Mas ouça, se você tem atitudes orientadas pelo Espírito Santo, corretas, Deus vai permitir e vai trazer para você ondas de pessoas boas e corretas. Você já percebeu isso? Que eu já percebi isso. Eu já fui em alguns lugares em que eu percebo que uma pessoa que tem práticas erradas, daqui a pouco ela está cercada de pessoas, porque aquilo atrai. Ao contrário, quando você vive uma vida com o Espírito Santo, Deus começa a te ligar a pessoas extraordinárias, pessoas que verdadeiramente querem avançar, conhecer, aprender, somar, ajudar, abençoar. É incrível isso. O reconhecimento da voz do Espírito Santo traz paz interior, irmãos. Porque se Deus fala comigo, e eu sei que Deus falou, eu descanso. Quantos já descansaram numa palavra de Deus? Deus me deu uma palavra, o quê? Isso, descansa. Se Deus deu uma palavra, ela te traz descanso.
Agora, se Deus te deu uma palavra, e você começa a ficar indagando, questionando, ou você não recebeu a palavra com fé, ou Deus não te deu palavra nenhuma. Porque uma das coisas que a palavra de Deus faz é trazer paz ao coração. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Quando Deus fala, basta, sustenta, é suficiente. Alguém fala: não, tudo bem, não precisa de mais nada. Basta, Deus falou. Se Deus falou, é o que basta. Diga glória a Deus. Então, reconhecer a voz do Espírito Santo vai revelar a você prosperidade. Você sabe que Deus dá ideias a gente? E tem gente que, eu tive uma ideia fabulosa. Deus ilumina a nossa capacidade de criar. Ele traz para nós pensamentos, possibilidades. Eu não sei se é assim com você, mas quando Deus me dá uma coisa, eu tenho uma visão de como é que aquilo vai acontecer. Quando eu digo a visão, não é a visão de detalhes, mas a visão do todo. Eu começo a enxergar que aquilo pode dar certo, e que aquilo vai dar certo, e que aquilo vai acontecer, porque eu começo a enxergar e traduzir na minha mente aquela visão, ou aquele toque de Deus no nosso coração. A voz do Espírito Santo muda estações da nossa vida. Uma revelação muda totalmente sua vida. Ouça o que eu estou te falando. Uma revelação de Deus muda completamente o rumo da tua vida. É num abrir e fechar de olhos. Além de reconhecer a voz do Espírito Santo na nossa caminhada, é fundamental para você não viver como Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim que nós vivemos. A vida é governada por leis, irmãos. Vou te dar um exemplo para você entender. Por exemplo, lei da reprodução. Você somente poderá reproduzir algo que você é. Não adianta, você não vai reproduzir o que não é. Você só vai reproduzir aquilo que você é. Você já viu que há casas em que parece até um cemitério, todo mundo é silencioso, ninguém gosta de falar, todo mundo é quieto? Vai olhar o pai de família, ou a mãe de família daquela casa. Às vezes há um contraste e tempera a coisa aí. Mas muitas vezes o camarada começa a reproduzir o comportamento dele nos filhos, por causa daquilo que ele é. Daquilo que ele é. E aí o pior é isso, o pior é que a pessoa, eu não sei se você é como eu fico zangado com os meus defeitos. Eu já cheguei a um ponto também de verificar muitos defeitos que eu possuo. E às vezes, quando eu tenho esse defeito em prática, eu fico com raiva, dizendo: puxa vida, quantos aqui têm essa reação? Fica tranquilo, porque isso é um bom sinal. Porque ter honestidade para reconhecer o seu próprio defeito já é um passo muito grande. Porque a maioria das pessoas, diz a Bíblia, faz o seguinte: se nós fôssemos julgar a nós mesmos, jamais seríamos julgados. Porque sempre que a gente julga um ato nosso, a gente põe panos quentes. Eu fiz isso por causa disso, eu sou assim por causa assim. A gente sempre tenta amenizar. Mas quando você reconhece que é por fraqueza, que você é falho, que você era humano, e que então você tem chances de corrigir isto. Mas ouça, se você é um tipo de pessoa, você não vai produzir outra. Lei da semeadura. Essa você conhece. Qual é? Aquilo que o homem semear, escolherá. Mude as sementes que você está plantando. Mude.
Mude. Eu fico sempre atento quando alguém faz uma reclamação a meu respeito. Eu não falo nada na hora, não dou razão, mas depois eu fico pensando, será que aquela pessoa não tem razão? Porque eu estou falando ou agindo assim? Será que não tem, ou ela não está entendendo por que eu estou fazendo? Em outras palavras, aquilo ali não pode passar em branco. Aquilo tem que você pensar a respeito daquilo, porque eu acredito plenamente que uma pessoa que te ame, quando ela chega a falar alguma coisa, é porque realmente aquilo precisa ser avaliado, talvez mudado, porque quem nos ama quer ver sempre o melhor. Concorda comigo? Diga amém. Mas tem gente que é inflexível. Não, comigo é assim. Vai sempre reproduzir aquilo. E cuidado, toda pessoa inflexível um dia encontra outro inflexível. E aí, dois bicudos não se beijam. Cuidado com isto. Eu quero dizer a você que, além de reconhecer o Espírito Santo, ela tem um princípio, e eu queria que você prestasse atenção a esse princípio. Tudo que você deseja, tudo que você precisa, já está na sua vida, aguardando apenas que você reconheça. A Bíblia diz que todos os seus dias foram escritos e determinados por Deus em Cristo. Quantos já leram isso? Todos os seus dias já foram escritos e determinados. Ora, se já foram escritos e determinados por Deus, alguém pode mudar? Sim ou não? A gente não pode mudar, mas a gente pode reconhecer aquilo que Deus preparou e fazer aquilo acontecer, irmãos, de forma que a gente tenha consciência. E pastor, e qual é o valor de você saber que algo vai acontecer? Primeiro, você vai sofrer menos, porque você sabe que aquilo é a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Segundo, você vai poder entender o propósito de Deus para toda a sua vida. Tem gente que Deus tem um propósito para ela, para aquele lado, e ela está caminhando para o outro lado. Vai cansar de andar e vai ter que voltar, porque só o propósito de Deus se cumprirá. Tem gente que pega lutando com Deus, brigando com Deus, querendo fazer uma coisa, e Deus está dizendo, ó, eu não posso te obrigar, porque eu te dei livre-arbítrio. Eu não posso te forçar a nada, porque eu te fiz um ser com liberdade de escolha. Mas ouça, os teus dias já estão determinados. Você só está chamando sofrimento para a sua vida. Eu aprendi a não resistir ao que Deus tem preparado para mim. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que os ama. Mas no mesmo texto diz que o Espírito Santo nos revela. Quantos já viram isso? Então Deus quer revelar para você não ficar achando que a sua vida não tem sentido. Deus te chamou e a tua vida tem sentido e tem propósito. E Ele quer te revelar isso, mas você tem que ter tempo para ouvir do Espírito Santo. Eu acho difícil um cristão amadurecer na fé se ele não criar, não aumentar essa intimidade com Deus. Ouça bem, irmãos, eu não estou falando só de ouvir pregações, porque pregação, você ouvindo e não buscando praticar aquilo que está sendo ministrado, vai cansar. Eu falei aqui esta manhã, ser religioso cansa, porque religião cansa. Vida com Deus renova. Vida com Deus renova a alegria, renova a vida, renova a comunhão. Mas se você apenas quer ser evangélico, você vai enjoar. Porque não é a igreja que salva ninguém, não é a religião evangélica que salva ninguém, não é a Nova Vida ou qualquer outra igreja que salva ninguém. Quem salva as pessoas é Jesus, é a vida de comunhão, é aquilo que eu botei aqui, aqueles que ouvem a voz do pastor, o pastor dos pastores, que é Jesus, e o segue, e ouve a sua palavra e obedece. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. O problema é que hoje o evangelho está sendo pregado como o evangelho das bênçãos. Então as pessoas chegam na igreja para receber bênção. Irmãos, a bênção é uma consequência
de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e não a razão. O feiticeiro lá no seu feitiço pode fazer muita coisa acontecer na sua vida pelos espíritos malignos. Vai por mim que eu estou falando é verdade. Só que a cobrança é cara. Você vai pagar um preço alto. E é só nessa vida material. O que Jesus está oferecendo para você é muito mais profundo. Então, Deus já tem preparado na sua vida. Perdemos ou ganhamos oportunidades nesta vida na medida que reconhecemos a ação divina, buscando entendê-la pela revelação e a sabedoria. Como? Vem aqui comigo ler um texto aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 14. Vem aqui comigo. Jesus se deparou com uma situação em que os discípulos não estavam entendendo o que ele estava falando. Aliás, será mais comum do que parecia. E aqui em Marcos 8,14 acontece uma situação dessas. E ele percebe que eles não compreenderam. Diz assim, a palavra de Deus, Marcos 8,14. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Jesus saía para aqueles evangelismos, para as suas pregações, e sempre tinha alguém que levava pão, porque era necessário. Então alguém disse assim, puxa, esqueceram os pães. Versículo 15. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não consideraste nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? Ou não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam, 7. Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Olha só, os discípulos já tinham experimentado o que Jesus podia fazer em termos de pães, mas eles estavam preocupados com o pão, eles não estavam preocupados com o trabalho que iriam fazer, com a obra que iriam fazer, estavam preocupados se o pão ia dar. O pão significa, irmãos, as nossas necessidades materiais, e muitas vezes, muitas pessoas não entendem isso, que se ela fica preocupada só com as necessidades materiais, ela decepciona a Jesus, porque ele disse, olha, se vocês me buscarem a mim o meu reino em primeiro lugar, eu vou acrescentar as demais coisas que vocês precisam. Mas tem gente que quer um relacionamento com Deus só para suprir as coisas materiais. E ele está dizendo, não, eu não morri na cruz para você ter carro novo, eu não morri na cruz para você ganhar casa, eu morri na cruz por uma coisa muito mais profunda, muito maior, que é a sua salvação eterna. Você vai se tornar um imortal, eu morri na cruz para que você tenha vida eterna. Em outras palavras, você não vai ser imortal da Academia Brasileira de Letras, não. Você vai ser imortal para sempre. A Bíblia diz que você vai viver para sempre com Deus.
A razão da cruz do Calvário foi para recuperar o que se havia perdido. Adão foi criado imortal e por causa do pecado perdeu essa capacidade. E Jesus veio restaurar o que havia se perdido. Mas tem gente que diminuiu demais o Evangelho, para botar o significado do Evangelho apenas para suprir coisas materiais. Não entre nessa armadilha. Busque a Jesus. Diga: Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero, Senhor, ter comunhão com o teu Espírito Santo. Porque as demais coisas eu não vou esquentar a cabeça. Eu sei que elas serão acrescentadas. Os discípulos já tinham experimentado o que Jesus podia fazer em termos materiais. Jesus queria que eles reconhecessem que o poder, o milagre, a fonte, era Ele. Você não pode inverter essa situação. Você não pode trocar a bênção pelo abençoador, irmãos. E uma pessoa que anda com o Espírito Santo, ela tem que ter um único interesse. Qual é o interesse? Eu quero andar com Jesus. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Eu quero ter a direção. Porque enquanto você está buscando viver com Ele, pode crer, Ele é o Deus que multiplica os peixes e os pães. Eles estavam deixando esta preocupação cegar o coração dele. Nós estamos vivendo dias que o barulho externo é muito grande. A questão, você liga a televisão na área de economia, misericórdia, as previsões são as piores. E nós estamos vendo muita coisa acontecer. A esposa disse assim: nós temos que fazer uma oração para repreender esse negócio de zika, porque se bobear, vai ter uma geração de crianças. Irmãos, você sabe o que é uma criança com microcefalia? É uma criança que vai ter todas as suas capacidades físicas e mentais comprometida. Se você acha que uma criança que tem síndrome de Down é um problema, síndrome de Down perto disso é pequenininho. Nós estamos vivendo uma ameaça desse tipo. E os barulhos são grandes. Passou repelente aí? Hã? Ouça o que eu vou falar para você. Enquanto você vive com Deus, esse barulho, ele é diminuído, porque nasce uma certeza brutal dentro do seu interior, que Deus cuidará de mim. Aquilo que eu não puder fazer, Ele fará. Hoje eu conversei rapidamente com uma irmã aqui, que o filho sofreu um acidente, foi atropelado, e ela estava em Minas Gerais, e ela veio correndo para socorrer o filho, que foi socorrido no hospital. Eu perguntei: como é que está? Ela disse: ó, pastor, está tudo bem. Aquilo que eu não pude fazer, Deus fez por mim. É isso aí. É isso aí. Muitas pessoas fazem como os discípulos de Jesus. Andam com Jesus, mas não reconhecem a profundidade desse andar com Ele. Muitas pessoas aceitaram Jesus como Salvador, mas não aprofundaram a sua comunhão com o Espírito Santo. E Ele disse assim: tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembreis? Não compreendeis ainda? Porque para ver, para ouvir, para lembrar, para compreender, você tem que ter intimidade com Deus. Nosso porto seguro, irmãos, e eu vou ser breve para terminar, não são as pessoas. O nosso porto seguro não são as coisas que você possa ter, mas o teu porto seguro é a palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo no teu interior. O que eles não tinham compreendido, nem visto, nem ouvido,
que Jesus é o Senhor, que tudo é possível ao que crê. Eles não tinham compreendido que quem define nossa vida não são as circunstâncias que estão batendo na nossa porta. Acredite que o Espírito Santo te guardará, te guiará, te falará nos momentos mais difíceis da sua vida. Você tem que crer com isso, mas você tem que buscar. Além do reconhecimento, tudo que você precisa já está na sua vida. Fale com o Espírito Santo e Ele vai te dando a dica do passo a passo que você tem que fazer. Qualquer coisa ainda não reconhecida está lá aguardando o seu reconhecimento. Você está pensando que você é fruto do acaso. Não, não. Você é fruto de um plano divino. Essa lei do reconhecimento do Espírito Santo, irmãos, é fundamental para que você ande nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas que Deus tem preparado para você. Eu não sei até onde você pode perceber o que eu estou falando, mas quando eu comecei a leitura lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a Bíblia diz que o povo ia até o templo para falar com Deus. Você hoje não precisa vir aqui para falar com Deus, porque você anda com Deus. Diga glória a Deus. Mas eu sei que muitas vezes nós negligenciamos esse momento, essa comunhão diária. Você tem que ter 15 minutos para Deus todos os dias, irmãos. 30 minutos ali. Ele é o autor da vida. De manhã, antes de sair, Deus vai falar contigo, Deus vai te fortalecer, Deus vai te preparar para os imprevistos, Deus vai te dar força para as oposições que vão surgir, Deus vai te dar sabedoria e entendimento sobre coisas que você não conhece. Você tem que quebrar a sua carne para fazer isso. Se você for ficar esperando vontade de orar, a tua carne não se converte nunca. Escuta bem o que eu estou te falando. A sua natureza pecaminosa, que é a sua carne, gosta de lazer, prazer, picanha, festa, diversão. É isso que ela gosta. E na hora que você diz assim, eu vou separar todo dia um horário para estar com Deus, a carne vai dizer assim, não, você tem compromisso com isso, você tem compromisso com aquilo, você tem que saber que o primeiro mandamento que Deus estabeleceu é que Ele tem que ser amado sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e você tem que romper isso. Muitas vezes, quando eu vou orar, eu não tenho nenhum tipo de pastor, o senhor vai orar, o senhor fica logo alegre. Não, às vezes eu estou a fim de dormir, às vezes eu estou a fim de não fazer nada disso, mas eu tenho que quebrar a minha carne e dizer, não, eu tenho que falar com o meu Deus, eu tenho que buscar. E muitas vezes eu tenho que quebrar horários, eu tenho que quebrar compromisso, eu tenho que quebrar, porque é Ele que me dá a vida, Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor, e você tem que fazer isso. Depois que você quebra, aí o prazer vem, é engraçado, aí você entra no Espírito, e aí você, puxa, que bom, estou aqui com Deus, mas o primeiro momento é um momento de quebra da carne. E eu quero orar sobre isso, porque eu percebo pessoas que poderiam estar voando alto, vivendo uma vida plena com Deus, alcançando coisas maravilhosas, e não consegue, porque simplesmente a pessoa não entendeu que para buscar essa vida com Deus, ela tem que quebrar esta carne, essa natureza, e dizer, eu vou romper essa barreira. E eu quero orar para aquelas pessoas que humildemente nesta noite diz assim, pastor, eu sinto essa barreira, eu sei que tem que buscar mais a Deus, eu já ouvi essa mensagem 500 vezes, mas eu não consigo, porque eu fico deixando levar pelo meu querer, minha vontade, os meus problemas. Se você precisa dessa oração, diz assim, eu quero romper com isso não vai me dominar. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, e eu não vou deixar que a carne
dite as regras para a minha vida. Eu vou romper para ter um momento, eu vou ter um momento diário com Deus. Se você precisa dessa oração e tem humildade suficiente para reconhecer esta palavra e precisa, vem aqui, eu quero orar por você. Nós vamos fazer uma oração quebrando essas barreiras, porque eu sei que Deus quer que você conheça aquilo que Ele tem preparado para você. Aleluia. Se atentamente ouvir. Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, seguir os meus passos e jamais se desviar. Coração sempre puro e fiel a ti. Cadê a letra? Se tua vontade foi Deus, o meu criança, certo então será manancial sem medidas fluirá as tuas bênçãos sobre ti. Eu comerei Põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e reconheço, Senhor, que eu tenho enfrentado dificuldades para ter um momento de comunhão contigo, o meu momento devocional, o meu momento de oração, de leitura da tua palavra. Diga: Senhor, eu reconheço que eu tenho deixado a agitação dessa vida assumir o controle das minhas decisões. Mas nesta hora, Senhor, eu quero te pedir perdão em primeiro lugar. Perdão, Espírito Santo. Quantas vezes tu quiseste falar comigo e eu não dei ouvidos à tua voz? Quantas vezes tu me mostraste coisas que eu preferi ignorar? Mas nesta noite, Senhor, eu quero mudar isso. Eu quero, Senhor, estar atento e reconhecer a tua voz. Senhor, eu quebro agora, pela fé, toda a resistência da minha carne. Diga: Senhor, eu quebro pela fé agora todos os argumentos que eu tenho usado para não estar buscando a tua face. Senhor, eu não vou cair no comodismo. Diga: eu rejeito o comodismo, a morte espiritual. Ó Deus, eu não aceito viver, Senhor, abaixo daquilo que tu tens preparado para mim. Senhor, nesta hora eu me revolto contra a minha própria natureza pecaminosa, e declaro agora que eu não vou mais aceitar o sono como desculpa, o tempo como desculpa, os compromissos como desculpa, Senhor. Eu quero estar contigo, Senhor. Aleluia! Eu quero ouvir a tua voz. Diga: Senhor, eu não quero andar como cego, palpando as situações. Eu quero, Senhor, andar confiante, Senhor, direcionado, cheio de paz e de alegria,
porque o teu Espírito Santo traz paz e alegria no nosso coração. Pai, nesta hora eu rompo, eu declaro: o pecado não tem domínio sobre mim. O pecado não tem domínio sobre mim. Declare isso: o pecado não tem domínio sobre mim. Diga: eu tenho a presença de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Por isso eu rompo agora com essas cadeias e profetizo agora um tempo novo de mudanças, de transformação, de comunhão com o Pai. Aleluia! Oh, diga: Espírito Santo, eu quero viver e andar contigo 24 horas. Diga: Espírito Santo, fala ao meu coração pela palavra, pelos cânticos. Oh Senhor, me ilumina. Diga: me dá entendimento, me faz mais sábio que os meus inimigos, ó Deus, porque tu, quando falas, é a pura sabedoria. Obrigado, Pai. Eu nesta noite declaro quebrada toda a resistência desta carne, dessa natureza, para buscar a tua face, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Olha só, sai da teoria para a prática. Amanhã mesmo comece a dizer: se eu levantava às 7 horas, eu vou levantar 15 para as 7. Eu vou abrir um espaço de alguma forma para estar ali naquele horário com Deus. Não, eu vou fazer 1 hora. Não vai conseguir. Comece com 15 minutos. E depois você vai ver que é tão gostoso que vai aumentar para 20. Depois você vai ficar louco para ficar chegando aquela hora para estar com Deus. Todos os homens e mulheres que eu tenho conhecido nessa minha jornada, que são pessoas vitoriosas, felizes e alegres, têm uma coisa em comum. Tem ministérios diferentes, tem dons diferentes, mas tem uma coisa em comum: vivem em comunhão com o Espírito Santo. É impressionante isso. Então, você tem que começar, de preferência, o dia buscando a face do Senhor. Você vai ficar surpreso. Deus vai se alegrar, vai falar contigo, e durante o dia Ele vai te dar toques. Ele vai fazer você enxergar, compreender coisas, e você vai entender o que é viver no Espírito. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Estamos de volta domingo que vem, que é domingo de... Não, temos quarta-feira, 20 horas, desculpe. E convide alguém para estar aqui no domingo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Vamos em paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos.